Olá pessoas, tá tudo bem com vocês? Meu nome é Giovanni Fernandes e seja muito bem-vindo ao meu canal. E voltei pessoas com essa série que é a minha favorita aqui do canal, Giovanni Fernandes Fotografia. Porque aqui na série Fotógrafos da Montanha, aqui é o espaço reservado para falar deles e delas que de alguma forma dedicaram ou dedicam sua vida em prol da arte de fotografar. Então, essa é a série Fotógrafos da Montanha. Então, roda a vinheta aí. Bom, hoje eu trago a história de Endre Erno, também conhecido como Robert Capa. Mas parcialmente errado chamá-lo de Robert Capa, porque Robert Capa foi por muito tempo a junção do olhar fotográfico de uma mulher e um homem que eram dedicados à fotografia. E tem um vídeo aqui no canal onde eu trago à tona uma pergunta. Seria Robert Capa uma farsa? Bom, muitos dos seus registros de guerra foram postos à prova se seriam verdade ou pura encenação. Caso ainda não tenha assistido a esse vídeo, tem aí no card passando para vocês, mas também vou deixar na descrição. Beleza? Mas vamos deixar as tretas de lado. Hoje nós vamos falar sobre Endre e como se tornou parte de Robert Capa. Endre, de origem húngara, a política sempre esteve envolvida direta e indiretamente. Com 18 anos, foi acusado de simpatizar com o comunismo e teve de picar a mula para Berlim, onde começou seus estudos sobre política e jornalismo. E em Berlim também trabalhava meio período como assistente da Sala Escura. Sala Escura é onde acontece a mágica da fotografia analógica, em inglês que seria Darkroom, e é até por isso que no caso o Lightroom tem esse nome, já que hoje você pode revelar os seus arquivos RAW dentro de uma sala com a luz acesa. Bom, voltando, Endre, enquanto assistente da Sala Escura, ele foi fisgado de vez pelo bicho da fotografia. A política extrema perseguia Endre e a ascensão do partido nazista o fez mais uma vez picar a mula. E dessa vez ele foi para Paris. Na cidade em que o pão francês é apenas conhecido como pão, Endre conhece Gerta Porrilli e inicia ali um relacionamento profissional que mais tarde renderia uma quase bela história de amor. Diversos fatores fizeram que Endre e Gerta mudassem os seus nomes, criando assim Robert Capa. Os motivos eram diversos. De perseguição, porque ambos eram judeus e até mesmo para facilitar a aceitação do nome, já que a xenofobia tem de sobra ontem, hoje e infelizmente amanhã. Com apenas 25 anos, Robert Capa já tinha feito muita coisa e nessa idade mesmo de 25 anos, ele partiu para cobrir a Guerra Civil Espanhola. Então, Endre, Gerta e David Seymour partiram para a cobertura. E foi durante a Guerra Civil Espanhola que Endre fez a foto intitulada The Fallen Soldier, que lhe rendeu uma boa popularidade como Robert Capa. Em alguns relatos, Endre diz que no momento apenas levantou os braços e fotografou. No meio de uma guerra, é severamente difícil levar muito tempo para composição, pensar em fotometria e outras coisas que pensamos ao fotografar. Câmeras como essa aqui, que é uma Agfa Silhouette, elas ajudavam bastante, porque elas já vinham meio que macetadas. Em breve vai ter um vídeo aqui no canal onde eu vou falar dessas câmeras que eram utilizadas em guerra e também para espionagem. Fica ligado aí. A foto do soldado tomando um tiro também foi a mais questionada, e hoje ainda é posta em dúvida a veracidade desse registro. E eu já dei a minha opinião sobre isso no vídeo sobre Robert Capa ser uma farsa ou não. Passa lá depois. Aproveita também e deixa a sua opinião, já que ela é sempre tão importante quanto os vídeos que eu faço. Infelizmente, também foi na Guerra Civil Espanhola que perdemos Gerta. A sua morte tem diversas versões, desde acidente até mesmo assassinato, mas isso abordaremos no vídeo somente sobre Gerta, já que ela também é uma fotógrafa da montanha. Os registros de guerra na Espanha fizeram com que revistas como a Picture Post elegesse Robert Capa
o maior fotógrafo de guerra de todos os tempos. Algo interessante é de se falar, foram mais de 4.500 negativos dos registros de Endre, Gerta e David que tinham simplesmente sumido e foram ser encontrados lá para 2007 no México. Tem até um documentário sobre esse sumiço e como apareceu. Eu vou deixar aí na descrição todos os links e também vou aproveitar e deixar tudo que é referência que eu utilizei para fazer esse conteúdo até vocês. Robert Capa, depois da notoriedade que ele conquistou com os seus registros da Guerra Civil Espanhola, ele poderia muito bem parar de fotografar, ficar o restante da vida dando palestrinhas motivacionais de como ser um fotógrafo de sucesso, mas ele decidiu continuar no seu ofício, que era fotografar. Perder a sua amada, que seria Gerta, lhe deu mais motivo ainda para cobrir eventos como a resistência chinesa ao Japão Imperial, a Segunda Guerra Mundial. E outro momento marcante na carreira de Robert Capa foi o dia D, onde ele literalmente desembarcou junto com as tropas aliadas para registrar esse momento histórico. Imagina você aí do outro lado, no meio de um conflito, um país invade outro e chega um monte de países para poder tirar o país invasor. E você, no meio disso tudo, com apenas uma câmera na mão, não de cabeça para baixo, né? Agora sim, com uma câmera na mão. E mais, o seu trabalho é registrar tudo da melhor forma possível. E aqui também impera o desencontro de informações. Existem apenas 11 fotos de Robert Capa nesse dia. Se você procurar por Magnificent 11, você vai achar essas 11 fotos. Capa já afirmou certa vez que ele fez 106 fotos, mas apenas 11 sobreviveram devido às câmeras que ele levou terem ficado encharcadas de água salgada. Outra versão diz que um estagiário estragou os negativos durante a revelação, sobrando apenas essas 11 fotos do dia D. Chegamos então no impasse. Por isso, veja a descrição aqui do vídeo, leia os links e tire suas próprias conclusões. Após inúmeros outros eventos históricos registrados por Robert Capa, em 1947, junto com Henri Cartier-Bresson, William Van Vert, David Seymour e George Roger, é fundada a Agência de Fotografia Magnum, que era administrada inteiramente pelos seus próprios membros. Eles apoiavam os fotógrafos, mantendo todos os direitos autorais em seu próprio trabalho. Nessa época, então, já haviam problemas de jornais que detinham todo o lucro obtido com as fotos dos jovens Peter Parkers, que ganhavam uns trocados aí pelos cliques. Dos fundadores iniciais da agência Magnum, Robert Capa era o único que tinha total liberdade de cobrir qualquer tipo de evento em qualquer lugar do mundo. A liberdade total para onde ir e der na telha. Assim, então, era Endre Erno, que junto com Gerta Taro criaram Robert Capa. E essa paixão por registrar os momentos históricos e trazê-los ao grande público que fez Robert Capa perder a vida. Na década de 50, Robert Capa viajou para o Japão para uma exposição associada à agência Magnum. A revista Live, na qual Capa publicou a maioria das fotos do seu trabalho ao longo de sua carreira, essa revista pediu que ele fosse para o sudeste da Ásia para poder cobrir uma guerra que supostamente tinha acabado, mas que ainda existia uma certa resistência. Então, em 25 de maio de 1954, o pelotão passava por uma área perigosa. Só que o Robert Capa ele decidiu sair do jipe e ir pela estrada para poder fotografar o avanço das tropas. Só que lá, uma mina terrestre cessou a sua vida. Há relatos que afirmam que Robert Capa ele foi encontrado com as pernas destruídas devido à explosão da mina, mas nas suas mãos ele segurava firme a câmera, já que a câmera era seu instrumento de trabalho, era sua arma contra a guerra. E a vida de Capa teve muitas versões, muitas dúvidas, mas algo é indiscutível. Suas fotos se tornaram registros, provas, documentos insubstituíveis da nossa história, da história da nossa humanidade, de como sempre tentamos resolver tudo na base da guerra.
Ser fotógrafo de guerra não é para qualquer um. Registrar momentos de perigo, momentos tristes, momentos que você não pode nem fazer nada. A única coisa que você realmente pode fazer é fotografar. O seu emocional e o seu físico têm de estar em dia. Parabéns então, Edri Erno, por ter trago histórias tão importantes sobre o seu olhar para nós. Onde quer que você esteja, muito obrigado, porque eu te considero um fotógrafo da montanha. Com isso, meus amigos e minhas amigas, eu vou ficando por aqui, mas ainda não acabou, porque não canso de falar para os 7 cantos do mundo. Robert Capa não era uma pessoa, eram 2. Eu falei até então de Endre Erno, falta Gerta. Semana que vem, nos vemos aqui novamente na nossa playlist Fotógrafos da Montanha para falar sobre Gerta Taro. Mas nada impede de você olhar aqui na descrição a playlist com vários outros fotógrafos da montanha que eu já mencionei aqui no canal. Então, bom proveito e nos vemos semana que vem, que eu acho que esse vídeo vai sair domingo, sempre às quintas, sextas, sábados e domingos, ao meio-dia. Meus amigos e minhas amigas, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês estejam na sombra porque eu estou com muita paz, que nos vemos em breve. Tchau! Tão silenciosa.